questão de número 51 do capítulo 6 de Fundamento de Físicas do Halliday, volume 1. Um bonde antigo dobra uma esquina fazendo uma curva plana com 9,1 metros de raio a 16 quilômetros por hora. Qual é o ângulo que as alças de mão penduradas no teto fazem com a vertical? Então, nós temos aqui a situação em que um bonde faz uma curva. A alça, a gente sabe que ela é pendurada por um fio ou por uma fita, né? Como mostra aí o esqueminha. E óbvio, como elas estão penduradas, né? Ela vai agir como se fosse um pêndulo. E quando a curva faz, e quando o bonde faz a curva, ela vai tender a seguir o movimento retilíneo uniforme, e aí fazendo com que ela tenha uma certa inclinação em relação à horizontal. Analisando as forças que atuam nesse objeto, nós temos a força peso e a força de tração da nossa alça, né? Já que ela está conectada a uma fita ou algum cinto, né? Para manter ali o apoio, para que você coloque sua mão e se apoie sobre a parte em que você encaixa a mão. Então, nós temos a força de tração, que é o fio que pode segurar ali a nossa alça, e a gente vai considerar ele como inextensível e de massa desprezível. Como ele tem uma certa inclinação em relação à vertical, então nós temos a componente x e a componente y dessa força de tração. E vamos aqui considerar o ângulo em relação à nossa horizontal, vertical, que diga, já que a gente está se tratando aqui desse eixo. Então, para que a gente calcule esse ângulo em relação à vertical, nós vamos aqui analisar os vetores forças no eixo y, que vai ser força resultante igual a componente y da força de tração menos a força peso. Lembrando que o sentido positivo é o sentido para cima na vertical. Então, nós temos aqui o seguinte: como não há movimento nessa direção, nós vamos tratar a força resultante como sendo nula. Isso significa que a componente y da força de tração vai ser igual à força peso. E a componente y é dada pelo módulo dessa força vezes o cosseno do ângulo, já que essa componente vetorial da força é o cateto adjacente a esse ângulo. E a força peso é massa vezes aceleração. Para o eixo x, nós temos que a força centrípeta, que é a nossa força resultante, né, nesse eixo, já que a gente está considerando o eixo y como onde está acontecendo, o nosso eixo x, onde está acontecendo o movimento circular. E aí, essa força resultante vai ser igual à componente x da força de tração. Nós temos que a força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre r, e a nossa componente x da força de tração é o módulo dessa força vezes o seno do ângulo, já que essa componente é o cateto oposto ao nosso ângulo. A nossa velocidade, que é a velocidade que o bonde faz, a curva, né, a velocidade linear, 16 km por hora, convertendo para as mesmas unidades que a gente usa para o padrão internacional, 4,4 metros por segundo. Então, o ângulo pode ser dado pela expressão da tangente, não é? Já que a gente tem as componentes do nosso triângulo retângulo, que se você olhar o módulo da força de tração mais as suas componentes x e y formam um triângulo retângulo. Então, o ângulo dessa força, ou o ângulo em que a nossa alça de mão vai estar, vai ser a tangente do cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é a componente x sobre a componente y da nossa força de tração. Então, quem é a nossa componente x? A nossa força de tração, que é o cateto oposto, que seria então o módulo vezes o seno de θ, que é igual ao quem? A nossa força centrípeta, que é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre r. Então, podemos colocar ali no nosso numerador do nosso quociente. Já no denominador, nós temos o seguinte,
que a componente y é quem, né? O módulo da força vezes o cosseno de θ, que é igual a quem? A nossa força-peso. Então, podemos escrevê-la ali, né? mg. Nós temos massa na nossa divisão, né? No nosso quociente temos massa multiplicando em cima e massa multiplicando no denominador. Então, nós podemos eliminá-la, já que o resultado vai ser 1 e não vai alterar o valor da nossa conta final. Colocando ali a nossa tangente como arco tangente, que assim a gente tem o nosso valor numérico do ângulo de inclinação da nossa alça de mão. Então, o nosso arco tangente, e resolvendo ali a fração sobre fração, vai ser v² sobre rg, né? O raio e a aceleração da gravidade. Nós temos todos esses três valores, substituindo, então nós temos que o nosso ângulo vai ser arco tangente de 4,4 metros por segundo, isso elevado ao quadrado, sobre o raio da curva que o bonde faz, que é 9,1 metros, vezes a aceleração da gravidade, no caso aqui é da Terra, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Resolvendo essa expressão, a gente tem que o ângulo em que a nossa alça de mão vai fazer em relação com a horizontal para um bonde se movendo a 16 km por hora em um arco de raio 9,1 metros, vai ser de 12,2 graus. Ou, se você quiser arredondar, 12 graus. Muito bem, pessoal. Essa questão foi simplesinha, né? Não foi tão difícil. Então, qualquer coisa, escrevam aí dúvidas e sugestões na caixa de comentários. Curta, compartilha. Se inscreva no canal se você é novo, quiser e puder. E até a próxima questão.